Com direito a duelos como o Derby de Madrid, o maior clássico do momento no futebol alemão, e o encontro entre os líderes da Premier League e da Ligue 1, os confrontos de oitavas de final da Champions League estão definidos, assim como o caminho dos clubes rumo à decisão do torneio em Munique. Se você não curtiu esse novo formato da Champions League, me desculpe, mas eu lamento muito por você, pois para mim ele já está mais do que aprovado. Afinal, depois de termos uma fase de liga e playoffs de repescagem bem acima das expectativas, agora são as oitavas de final do torneio continental que prometem e muito, a julgar pelo resultado do sorteio realizado pela UEFA na última sexta-feira, dia 21, que definiu os 8 confrontos que serão realizados nos próximos dias 4 e 5 e 11 e 12. E é em cima destes imperdíveis confrontos que eu vou me debruçar neste vídeo abordando um por um. Então, começando exatamente pela sequência do sorteio realizado pelo UEFA, eu inicio analisando o duelo entre Arsenal e PSV, que reúne duas equipes que costumam se enfrentar com certa frequência. Tanto é que o Arsenal é o oponente fora da Holanda que o PSV mais vezes enfrentou até hoje. Já são 10 jogos entre eles, com 4 vitórias do Arsenal e 2 do PSV, lembrando que os dois se enfrentaram nas últimas 2 temporadas. Na edição anterior da Champions League pela fase de grupos, o Arsenal bateu o PSV por 4-0 em Londres, enquanto em Eindhoven eles empataram em 1-1. Nesse encontro entre os atuais vice-colocados da Premier League e da Eredivisie, eu coloco o Arsenal como franco favorito a avançar às quartas de final, lhe dando 75% de favoritismo contra 25% do PSV. Apesar da série de desfalques por parte do Arsenal, em especial no setor ofensivo da equipe, devido às ausências de Bukayo Saka, de Gabriel Jesus e mais recentemente Kai Havertz. Porém, eu ainda acho que a solidez defensiva do Arsenal, dono da melhor defesa da Premier League, vai fazer total diferença nesse confronto aí frente ao PSV, além do fato dos Gunners terem a vantagem de decidir o jogo de volta em casa no Emirates Stadium por terem feito uma campanha melhor na fase de liga. Certamente o maior obstáculo do Arsenal será encarar a dificílima atmosfera do Philips Stadium, onde o PSV não perde desde dezembro de 2022, ou seja, desde a temporada retrasada, né? A Juventus que o diga, recentemente eliminada aí pelo PSV nos playoffs de repescagem da Champions League. Logo, é fato que os Gunners não terão vida fácil, mas ainda assim eu acho que eles conseguirão voltar da Holanda com um bom resultado na bagagem para decidir o jogo de volta em seus domínios. Bom, e passando ao próximo confronto, o sorteio da UEFA nos reservou nada mais nada menos do que o Derby de Madrid. E cara, na minha opinião, esse é o grande jogo dessas oitavas de final da Champions League, a começar pela enorme rivalidade existente entre os dois vizinhos madrilenhos que se acentuou ainda mais nessa temporada em virtude das recentes postagens do Atlético de Madrid nas redes sociais após o Real Madrid postar que estaria sendo prejudicado pela arbitragem. Então eles estão em total discórdia fora das quatro linhas e dentro de campo as coisas podem se acirrar ainda mais em meio à natural rixa dos dois clubes. No momento, o Real Madrid ocupa a vice-posição na tabela da La Liga e o Atlético de Madrid vem logo um ponto atrás na terceira posição. E embora o retrospecto histórico seja totalmente favorável aos madridistas, que têm quase o dobro de vitórias em relação aos colchoneiros, a realidade é que neste momento atual o equilíbrio no Derby de Madrid é predominante, visto que se a gente pegar o recorte dos últimos 10 jogos, cada uma das equipes soma 3 vitórias. Na temporada passada, por exemplo, o Real Madrid sofreu 2 derrotas ao longo de toda a campanha rumo ao título da Champions League e da La Liga. E essas 2 derrotas foram sofridas justamente para o Atlético de Madrid.
Então, diante de todo esse contexto, eu colocaria o Real Madrid como favorito, tendo 55% de chance de avançar às quartas de final contra 45% de chances do Atlético de Madrid. O fato de Jude Bellingham não jogar o jogo de ida no Santiago Bernabéu por estar suspenso depois de ter recebido o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Manchester City, bem como o fato do Real Madrid decidir o jogo de volta fora de casa, pesam totalmente contra a equipe de Carlo Ancelotti. Porém, o calendário do Atlético de Madrid, que reúne os duelos contra o Barcelona pela La Liga e pelas semifinais da Copa do Rei, exatamente nesse mesmo período, obviamente pesam contra os colchoneiros. E eu acho que o fator envolvendo a qualidade individual dos atletas pode fazer total diferença para decidir esse confronto, que dá uma leve vantagem ao Real Madrid, por mais que o Atlético de Madrid tenha um plantel mais qualificado. Já o terceiro confronto das oitavas de final da Champions League colocará frente a frente os atuais líderes da Premier League e da Ligue 1. Aliás, na minha opinião, o Liverpool foi o clube mais prejudicado nesse sorteio da fase final da Champions League, pois depois de ter feito a melhor campanha na fase de Liga da competição, ele foi premiado com o caminho mais complicado rumo à decisão em Munique. Não por um acaso, logo em seu primeiro confronto de mata-mata, ele enfrentará o PSG, que vive a sua melhor fase na temporada justamente no momento mais decisivo e importante. Eu diria que os parisienses iniciaram a sua caminhada crescente mesmo a partir do triunfo por 4-2 sobre o Manchester City. Depois disso, eles ainda golearam o Stuttgart por 4-1 na Alemanha, meteram 5-2 no Brest e 4-1 no Mônaco pela Ligue 1 e atropelaram novamente o Brest, agora pelos playoffs de repescagem da Champions League, ao aplicar um sonoro 10-0 no placar agregado, ao derrotá-lo por 3-0 e 7-0. Na Ligue 1, o Paris Saint-Germain continua isolado na liderança, assim como o Liverpool na Premier League. Porém, ao contrário dos franceses, os ingleses não estão mais invictos, né? Já perderam do Nottingham Forest ao longo da campanha aí na Premier League e vem perdendo forças nos últimos jogos aí, ao acumular empates, por exemplo, contra Everton e Aston Villa, e uma suada vitória contra o Wolverhampton por 2-1 antes do clássico contra o Manchester City. Portanto, neste instante, o Liverpool vive um período de instabilidade, ao passo que o Paris Saint-Germain está voando no momento, com o futebol coletivo de Luis Henrique funcionando perfeitamente. De qualquer maneira, analisando a temporada como um todo e considerando a maior experiência por parte dos jogadores do Liverpool que decidirão o confronto em Anfield, eu aponto o Liverpool com 55% de chances de avançar às quartas de final, mediante 45% de chances do Paris Saint-Germain. Equilíbrio esse que eu já não identifico no embate entre Aston Villa e Clube Bruges, sobretudo em função do técnico Unai Emery, que, cara, literalmente nasceu para disputar torneios continentais, né? Está no DNA dele. Haja vista a gloriosa história escrita pelo treinador espanhol à frente de Sevilha e Villarreal na Europa League e nessa edição da Champions League já no comando do Aston Villa, que não disputava a Champions League há 41 anos e logo em sua temporada de retorno já foi capaz de encerrar a fase de Liga na oitava posição da tabela e garantir assim uma vaga direta nas oitavas de final da competição. Algo que gigantes como Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, Milan, Juventus e Borussia Dortmund não conseguiram. Por isso, a presença do Aston Villa nas oitavas de final da Champions League é considerado por muitos como uma zebra, assim como o Clube Bruges, que após se classificar aos playoffs de repescagem da Champions League, graças à 24ª e última colocação ali na fase de liga da competição, superando inclusive o Dinamo Zagreb no saldo de gols, eliminou a Atalanta nas eliminatórias pré-oitavas de final ao vencê-la por 3-1 em Bérgamo no jogo de volta, depois de um 2-1 no jogo de ida na Bélgica. Ademais, é importante
destacar que o Clube Bruges, atualmente na vice-colocação da Liga Belga, atrás do líder Genk, já enfrentou o Aston Villa nessa edição da Champions League, mais especificamente na quarta rodada da fase de Liga, e derrotou os Villains pelo placar mínimo em Bruges. Logo, seria um enorme equívoco apontar os belgas como favas contadas, apesar do favoritismo dos ingleses, que eu avalio aí como 70% nesse confronto. E agora, passando para o outro lado da chave das oitavas de final da Champions League, teremos também um jogo repetido com o enfrentamento entre Barcelona e Benfica, que protagonizaram até o momento o jogo de maior entretenimento da atual temporada da Champions League, em razão daquele 5-4 do Barcelona no Estádio da Luz. Foram diversos erros defensivos, falhas graves cometidas pelos goleiros, erro de arbitragem, um jogo de baixíssimo nível técnico, mas é inegável que entretenimento não faltou no embate entre portugueses e espanhóis, ali na penúltima rodada da fase de Liga da Champions League. E hoje, diante das atuais circunstâncias, é claro que eu aponto o Barcelona, líder da La Liga, como favorito no duelo contra o Benfica, vice-colocado na Liga Portugal, principalmente em função da enorme qualidade técnica da equipe de Hansi Flick, que, pasmem, já ultrapassou a marca dos 110 gols na temporada 2024-2025. Então, eu acho que o Benfica encontrará enormes dificuldades para parar o infernal trio de ataque formado por Rafinha, Lamine Yamal e Robert Lewandowski, assim como ocorreu há exatamente um mês no Estádio da Luz. Além disso, por mais que o Benfica tenha evoluído bastante após a chegada de Bruno Lage para ocupar o antigo cargo de Roger Schmidt no comando técnico da equipe, o time português ainda não vem sendo capaz de manter uma regularidade, embalar uma série de vitórias seguidas, ainda sofre muitos gols, fatores que pesam negativamente, acima de tudo, num confronto contra o Barcelona, que terá como desvantagem o fato de jogar a partida de volta em Montjuïc, um estádio nada hostil aos adversários, muito pelo contrário. Diante desse cenário, eu acredito que o favoritismo do Barça esteja em torno de 65% contra 35% do Benfica. Por sinal, 65%, o mesmo índice que eu aponto o favoritismo do Lille sobre o Borussia Dortmund no outro confronto das oitavas de final da Champions League. E isso que eu estou sendo gentil ao Dortmund por levar em consideração aspectos como tradição, peso da camisa e campanha na Champions League, visto que os aurinegros realizam uma temporada bipolar através de uma péssima campanha na Bundesliga, onde ocupam a 10ª posição na tabela dentre os 18 participantes do campeonato, ao mesmo tempo que na Champions League atropelaram o Sporting Clube de Portugal por 3-0 em pleno estádio José Alvalade no jogo de ida dos playoffs de repescagem do torneio. Contudo, a contratação de Niko Kovac para o lugar do ex-técnico Nuri Sahin não me agradou, e eu acho que o Borussia Dortmund não terá chances contra o Lille, que somente nessa temporada da Champions League já derrotou tanto o Real quanto o Atlético de Madrid. Na Ligue 1, o Lille não vem tão bem, adentrou a 23ª rodada, ocupando a 5ª colocação na tabela. Ao vencer o Mônaco, pode ser que encerre aí a rodada na 4ª posição. Mas é um time muito forte, físico e combativo. Quer dizer, características que se sobrepõem ao Borussia Dortmund, uma equipe que zela pela falta de competitividade. Por isso até trouxe o técnico Niko Kovac para dar uma injeção de ânimo aí nos jogadores. E com Jonathan David e Håkon Haraldsson vivendo uma grande fase, eu acho que os franceses deixarão os alemães pelo caminho e figurarão entre os 8 melhores clubes da atual temporada da Champions League. E falando em alemães pelo caminho, eu não poderia deixar de destacar o confronto entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, que se enfrentarão pela 4ª vez na temporada 2024-2025. Inclusive, no meu último vídeo, eu falei do mais recente jogo envolvendo os últimos 2 campeões alemães, que, embora não sejam rivais históricos, vêm construindo uma rivalidade cada vez maior
em decorrência do crescimento do Bayer Leverkusen desde a chegada de Xabi Alonso em 2022. Na Bundesliga, o Bayern de Munique lidera a tabela com 8 pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen, mas essa superioridade não se viu no último jogo entre eles, em que o Leverkusen trucidou os bávaros, apesar do placar ter ficado empatado sem gols. Ademais, o Bayer Leverkusen já eliminou o Bayern de Munique da DFB Pokal, no caso a Copa da Alemanha, e ao contrário dos bávaros, o Leverkusen se classificou diretamente às oitavas de final da Champions League por ter terminado a fase de liga na 6ª colocação da tabela. Enquanto isso, o Bayern de Munique, que ficou na 12ª colocação, precisou disputar os playoffs de repescagem e suou a camisa para superar o Celtic ao vencer os escoceses nos acréscimos da partida no jogo de volta em Munique, graças ao gol salvador de Alphonso Davies ali aos 49 minutos do segundo tempo. E é exatamente essa performance aquém das expectativas do Bayern de Munique nos grandes jogos da temporada que me levam a apontar o Bayer Leverkusen com 60% de favoritismo mediante 40% do Bayern de Munique neste novo clássico do futebol alemão. Para mim, Xabi Alonso levará a melhor sobre Vincent Kompany. E para finalizar, o último dos 8 jogos das oitavas de final da Champions League incluirá o único time italiano que ainda sobrevive na atual edição da Champions League, como é o caso da Inter de Milão, que se livrou de um clássico contra o Milan. Afinal, para chegar nas oitavas de final, o Feyenoord eliminou justamente os rossoneri nos playoffs de repescagem, contando com a total colaboração do lateral esquerdo Theo Hernandes. Para mim, o principal responsável pela classificação dos holandeses, que embora já tenham derrotado o Bayern de Munique por 3-0, o Benfica por 3-1 e terem empatado em 3-3 com o Manchester City na fase de liga dessa Champions League, não realizam uma boa campanha na Eredivisie, onde ocupam a 4ª posição na tabela atrás de Ajax, PSV e o Trash. Em contrapartida, a Inter de Milão, vice-colocada na tabela da Série A, segue brigando diretamente pelo bicampeonato italiano, sob o comando de Simone Inzaghi, desde 2021 à frente da equipe. A Inter, que tem um plantel com bastante profundidade, qualificado tecnicamente e tem como principal arma a consistência defensiva, Uma equipe muito sólida, sofre poucos gols e tem um ataque letal, Aproveita as poucas oportunidades que tem ao longo das partidas, mas acaba sempre balançando as redes, seja com Lautaro Martinez, seja com Marcos Thuram, que se recuperou de lesão e está de volta à equipe. Por isso, eu até coloco a Internazionale como uma das principais postulantes à vaga nas semifinais da Champions League. Nesse confronto contra o Feyenoord, eu acredito que a Inter sustenta 75% de favoritismo contra 25% por parte dos holandeses. Então, cara, só para retificar, os jogos de ida das oitavas de final da Champions League terão início a partir do próximo dia 4, a primeira terça-feira do mês de março, terça-feira de carnaval aí no Brasil, não é isso? Tô meio por fora, mas é isso mesmo, terça-feira de carnaval no Brasil. Tá aí então uma ótima dica para você curtir um dia de folia, sambando em frente à televisão e assistindo, por exemplo, o Derby de Madrid. Tá aí um cardápio pra lá de atrativo num dia de carnaval. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela, você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!